Os gêmeos que lembravam outra vida. Você acredita que duas crianças podem carregar as memórias de pessoas que já morreram? Essa é a história de gêmeos ingleses que nasceram após uma tragédia, e desde cedo demonstraram saber coisas que ninguém poderia explicar. Como duas crianças de 3 anos poderiam reconhecer objetos que nunca viram antes? Infância estranha. Desde os primeiros meses, os pais notaram algo incomum. Os gêmeos tinham hábitos estranhos, pediam brinquedos que não existiam mais em casa, falavam de ruas que nunca visitaram. Até aí, poderia ser imaginação infantil, mas a história tomou outro rumo. A tragédia. Antes do nascimento dos gêmeos, a família havia perdido 2 filhas em um acidente de carro. As meninas morreram jovens, deixando cicatrizes emocionais nos pais. Quando os gêmeos começaram a falar, tudo mudou. Eles chamavam os pais pelos apelidos que só as filhas usavam. Os pais ficaram gelados. Como explicar? As memórias. As crianças descreviam detalhes do acidente: o carro, a cor, a estrada. Chegaram a falar: foi aqui que nós morremos. Detalhes como o cheiro de gasolina e os gritos na hora do impacto foram citados, por crianças de apenas 3 anos. Era como se 2 vidas tivessem voltado em novos corpos. Reconhecimento de objetos. Um dia, os pais mostraram uma caixa antiga de brinquedos que pertencera às filhas falecidas. Os gêmeos imediatamente pegaram cada item e disseram: esse era meu, esse era dela. Eles acertaram todas as vezes. Como poderiam saber qual brinquedo era de quem? O quarto antigo. Quando visitaram a casa da avó, os gêmeos correram direto para o quarto onde as irmãs falecidas dormiam. Apontaram para a cama e disseram: essa era a minha cama. Reconheceram até arranhões na madeira, que nunca tinham visto antes. Coincidência ou memória real? Reações dos pais. No começo, os pais tentaram ignorar, mas os relatos eram tão específicos que se tornava impossível não acreditar. Eles começaram a registrar falas e compararam com lembranças das filhas falecidas. Tudo batia. A mãe confessou: era como se estivesse criando as filhas de novo. O investigador. O caso chamou a atenção do pesquisador Ian Stevenson, conhecido por estudar reencarnação. Ele entrevistou a família, analisou documentos e concluiu que as memórias dos gêmeos eram consistentes com a vida das meninas. Não havia como descartar a hipótese de reencarnação. Reflexão final. Se a mente desses meninos era apenas imaginação, como explicar os detalhes confirmados pela família? Os brinquedos, os quartos, os apelidos, os hábitos, tudo se repetia. Até onde vai a memória da alma? Hoje, o caso dos gêmeos é lembrado como uma das histórias mais fortes de reencarnação documentada. E nos faz pensar: se 2 vidas puderam voltar assim, quantas outras histórias ainda não conhecemos? E o próximo caso envolve não apenas lembranças, mas a revelação de um assassinato escondido por décadas. Caso 02, o menino sírio que revelou um assassinato. No interior da Síria, uma comunidade inteira testemunhou um dos relatos de reencarnação mais impressionantes já registrados. Um menino nasceu com uma marca profunda no crânio e dizia: eu fui morto com um machado. Como uma criança de 3 anos poderia descrever a própria morte com tantos detalhes? Desde os 2 anos, o garoto dizia que lembrava de outra vida. Contava que havia sido atacado e enterrado em um campo próximo à aldeia. Ninguém acreditava, até que ele levou os adultos até o local. A caminhada misteriosa. Um dia, acompanhado de anciãos, o menino caminhou direto até uma colina. Apontou para um ponto exato no chão e disse: aqui está o meu corpo. Os homens olharam uns para os outros, em silêncio, e decidiram escavar. A descoberta. Poucos metros abaixo da terra, encontraram ossos humanos. No crânio, uma fenda profunda, exatamente no mesmo lugar onde o menino tinha sua marca de nascença. Coincidência genética
ou a prova de que sua lembrança era real? A revelação do nome. O garoto disse o nome do homem que o havia matado. Descreveu também o motivo: uma briga por terras. Os mais velhos da aldeia ficaram chocados, porque conheciam bem o acusado. O confronto. O suspeito foi chamado e confrontado diante da comunidade. No início, negou. Mas à medida que o garoto repetia os detalhes, começou a suar, nervoso. A pressão da comunidade foi tanta que ele acabou confessando. O local do crime. O menino ainda levou os anciãos até outro ponto e disse: aqui está a arma. Escavaram e encontraram um machado enferrujado, enterrado há anos. O detalhe mais impressionante: a lâmina ainda tinha marcas que coincidiam com o ferimento no crânio. Reação da comunidade. O caso se espalhou por aldeias vizinhas. Muitos passaram a acreditar ainda mais na reencarnação. E para os pais, não havia mais dúvidas: o menino carregava memórias reais de outra vida. Mas será que isso prova a reencarnação, ou apenas revela mistérios que a ciência ainda não entende? Investigação posterior. Pesquisadores do Dr. Ian Stevenson, especialista em reencarnação, documentaram o caso. Segundo os registros, todos os detalhes relatados pelo menino bateram com a descoberta. Até hoje, é citado como um dos casos mais fortes já registrados no mundo. O menino cresceu e suas lembranças foram se apagando. Mas a marca no crânio continuou ali, como se fosse uma cicatriz de outra vida. E se uma criança pode revelar um assassinato esquecido, imagine quando ela fala em uma guerra inteira. O próximo caso vai te deixar sem palavras. O garoto americano que lembrava ser piloto japonês. Na década de 1960, nos Estados Unidos, um garoto começou a ter pesadelos intensos. Ele gritava em uma língua estranha, palavras que os pais não compreendiam. Mais tarde, descobriram que eram palavras em japonês. Como uma criança americana poderia falar japonês, sem nunca ter tido contato com o idioma? Os pesadelos. Todas as noites, o menino se debatia na cama. Dizia ver fogo, aviões em queda, e gritava: eu caí, eu queimei. Os pais chegaram a pensar em trauma psicológico, mas nada explicava a origem desses sonhos. Os detalhes. Durante o dia, ele falava de navios, de batalhas aéreas, de uniformes que nunca tinha visto. Um dia, disse o nome de um navio: Akagi. Quando o pai pesquisou, ficou em choque. Akagi era o nome de um porta-aviões japonês que realmente existiu na Segunda Guerra Mundial. A vida passada. O menino dizia que era um piloto japonês. Descrevia a cabine do avião, o som dos motores, e falava de um ataque específico. Era como se estivesse revivendo sua própria morte, vez após vez. O reconhecimento. Ele reconhecia mapas do Pacífico, apontava para ilhas estratégicas e falava: aqui houve uma grande batalha. E quando compararam seus relatos com livros de história, todos os detalhes batiam. O teste. Pesquisadores mostraram imagens antigas de aviões. Ele escolheu, sem hesitar, o modelo que dizia pilotar. O modelo era o Mitsubishi A6M0, usado pela Marinha Japonesa na época. A confirmação. Historiadores investigaram e encontraram registros de pilotos que morreram em combate nos mesmos locais que o garoto citava. Os detalhes eram tão específicos que afastavam a hipótese de mera coincidência. A reação dos pais. No início, os pais ficaram assustados. Mas com o tempo, passaram a acreditar que o filho carregava memórias de outra vida. Eles diziam: não temos como negar, ele fala coisas que só um piloto saberia. Reflexão. O que explicaria um garoto americano lembrar-se com tanta clareza da vida de um piloto japonês? Coincidência? Imaginação? Ou prova de que a consciência vai além da morte? E se memórias podem atravessar até culturas inimigas, o que isso nos revela sobre a alma humana? Agora você conheceu 3 casos que desafiam a lógica.
Gêmeos que lembravam ser suas irmãs falecidas. Um menino sírio que revelou seu próprio assassinato. E um garoto americano que parecia carregar a memória de um piloto japonês. Essas histórias levantam uma pergunta que ninguém conseguiu responder até hoje. Será que nossas cicatrizes, sonhos e memórias escondem quem fomos em vidas passadas? Quero saber sua opinião. Qual desses 3 casos mais te impressionou? Deixe o número nos comentários e vamos conversar sobre isso. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre reencarnação, vidas passadas e mistérios espirituais. E se você chegou até aqui, já faz parte dessa investigação.